Em outubro de 2008, o Brasil parou para acompanhar um drama em tempo real. Eloá Cristina Pimentel, uma adolescente de apenas 15 anos, foi mantida em cárcere privado dentro de um apartamento no ABC Paulista. O sequestrador era o ex-namorado, inconformado com o fim do relacionamento. O que começou como uma discussão comum rapidamente se transformou em um sequestro que duraria mais de 100 horas, com negociações tensas, exposição midiática intensa e decisões controversas. Desde os primeiros momentos, o caso revelou sinais claros de perigo, mas também mostrou como uma tragédia pode se formar diante dos olhos de todos, enquanto o país assistia, esperando por um desfecho que ninguém imaginava que seria tão devastador. Logo após o início do sequestro de Eloá Cristina Pimentel, a polícia isolou o prédio e iniciou as negociações com o sequestrador. Vizinhos foram retirados, ruas bloqueadas e equipes especializadas tentavam conter a situação. Dentro do apartamento, Eloá e outras pessoas viviam sob ameaça constante, enquanto do lado de fora, câmeras de televisão transmitiam cada movimento ao vivo. As primeiras horas foram marcadas por tensão, incerteza e decisões delicadas, mas também por erros que, aos poucos, começavam a comprometer qualquer chance de um desfecho seguro, transformando a negociação em um espetáculo público acompanhado por milhões de brasileiros. Com o passar das horas, o sequestro de Eloá Cristina Pimentel deixou de ser apenas uma operação policial e se transformou em um evento transmitido ao vivo. Emissoras disputavam audiência, helicópteros sobrevoavam o prédio e detalhes da negociação eram divulgados em tempo real. Especialistas alertavam que a superexposição poderia agravar o estado emocional do sequestrador, mas as transmissões continuaram. Dentro do apartamento, o clima se tornava cada vez mais instável, enquanto do lado de fora, opiniões se multiplicavam, decisões eram pressionadas e o controle da situação começava a se perder, mostrando como a interferência externa pode transformar uma crise em uma tragédia anunciada. À medida que o sequestro de Eloá Cristina Pimentel se prolongava, as negociações entravam em um terreno cada vez mais delicado, exigências mudavam constantemente, concessões eram feitas e recuadas, e o sequestrador demonstrava instabilidade emocional crescente. Especialistas defendiam uma abordagem mais cautelosa, enquanto a pressão pública e midiática aumentava do lado de fora. Decisões críticas passaram a ser tomadas sob intenso estresse, incluindo entradas e saídas de reféns que levaram o risco da operação. Aquele momento marcou um ponto de virada perigoso, em que cada escolha errada aproximava ainda mais o caso de um desfecho trágico. Após a morte de Eloá Cristina Pimentel, o país passou do choque à indignação. Especialistas em segurança pública, psicólogos e juristas começaram a analisar cada etapa da operação, apontando falhas graves. A negociação prolongada sem controle adequado, a liberação e o retorno de reféns ao local, a exposição midiática intensa e a decisão final de invasão sob pressão externa, tudo passou a ser questionado. Relatórios e entrevistas revelaram que protocolos internacionais de gerenciamento de crises não foram seguidos de forma rigorosa. O caso se transformou em exemplo do que não deve ser feito em situações de sequestro, mostrando como erros acumulados podem levar a um desfecho fatal, mesmo quando havia alternativas mais seguras sendo discutidas ao longo da negociação. Após mais de 4 dias de tensão extrema, o sequestro de Eloá Cristina Pimentel chegou ao momento mais crítico. A polícia decidiu invadir o apartamento depois de novos disparos e sinais claros de perda total de controle da situação. Em segundos, o que ainda restava de esperança foi substituído pelo caos. Tiros foram ouvidos, reféns entraram em pânico e Eloá foi atingida gravemente. Socorrida às pressas, ela não resistiu aos ferimentos. O caso que havia mobilizado o país terminou de forma brutal, levantando questionamentos profundos sobre a condução da operação, o impacto da exposição midiática e as decisões tomadas ao longo de mais de 100 horas que culminaram em uma tragédia irreversível. O assassinato de Eloá Cristina Pimentel provocou uma comoção nacional e abriu um debate profundo sobre como o Brasil lida com casos de sequestro e violência doméstica. A atuação policial passou a ser analisada em cursos, debates públicos e treinamentos, enquanto a mídia também foi questionada pelo papel exercido durante a crise. Leis, protocolos e procedimentos começaram a ser discutidos com mais seriedade. Especialistas passaram a defender negociações mais técnicas e menos expostas. O caso deixou claro que tragédias desse tipo não são apenas falhas individuais, mas resultado de um sistema que precisa aprender com seus próprios erros para evitar que histórias semelhantes se repitam no futuro. Anos depois, o nome de Eloá Cristina Pimentel ainda simboliza uma tragédia que poderia ter sido evitada. Sua história passou a representar os riscos da violência motivada por controle e posse, e também as consequências de decisões mal conduzidas em situações extremas.
Para muitas famílias, o caso se tornou um lembrete doloroso de como sinais de perigo costumam ser ignorados até que seja tarde demais. Lembrar de Eloá não é reviver o sofrimento por sensacionalismo, é manter vivo um alerta essencial sobre proteção, responsabilidade e limites, porque enquanto histórias como essa forem esquecidas, os mesmos erros continuam se repetindo, silenciosamente, em novos casos que ainda estão por vir. O caso de Eloá Cristina Pimentel deixou marcas profundas que vão além daquela semana de transmissão ao vivo. Ele expôs como a combinação de instabilidade emocional, falhas na negociação, decisões apressadas e pressão externa pode transformar uma crise em tragédia. Também mostrou a importância de reconhecer sinais de controle e violência antes que situações cheguem ao extremo. Lembrar desse caso não é apontar culpados por curiosidade, é entender que cada erro cometido ali precisa servir como aprendizado, para que protocolos sejam respeitados, vidas sejam priorizadas e o espetáculo nunca se sobrepõe à segurança, porque quando histórias como essa são esquecidas, o risco não desaparece, ele apenas se repete, esperando o próximo momento em que alguém deixe de ouvir os alertas que já foram dados. Ao longo deste documentário, acompanhamos uma história que se desenrolou diante de milhões de pessoas. Horas de tensão, decisões difíceis e um desfecho que poderia ter sido diferente. O caso Eloá não é apenas uma lembrança dolorosa do passado, é um alerta sobre os perigos da violência, do controle e da negligência em momentos críticos. Cada escolha feita naquela semana teve consequências irreversíveis. Lembrar dessa história não é buscar sensacionalismo, é reconhecer que vidas dependem de preparo, responsabilidade e silêncio quando o espetáculo ameaça tomar o controle. Enquanto essa memória permanecer viva, existe a chance de que erros não se repitam e que nenhuma outra vida seja colocada em risco da mesma forma.